E voltando um pouquinho, né? Com 15 anos você entrou no rádio. Como que foi essa construção até o Luan Santana? Como que começou essa relação com o Luan? Conta um pouquinho desse início lá de trás. Então, eu comecei em rádio muito cedo, né? Eu comecei a narrar rodeio, eu era locutor de rodeio. Abri minha primeira empresa com 12 anos de idade para poder ajudar a minha avó, que meu pai separou da minha mãe, a gente foi morar com a minha avó, eu e minha irmã, que minha avó ganhava um salário mínimo, e eu quis ajudá-la ali, dar uma condição melhor para a gente. Então, abri essa empresa e comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos, eu entro numa rádio comunitária da minha cidade de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes aqui no interior de São Paulo. Eu falo 3 mil, o pessoal fica bravo. De 5 mil, aqui não faz muita diferença, né? Mas de 5 mil Uhum. habitantes aqui no interior de São Paulo. E ali eu comecei, foi quando eu tive essa meta, que eu coloquei essa meta de conseguir R$ 1 milhão antes dos 30 anos. Aí eu fui embora para Goiás, comecei a trabalhar no rádios lá. E nessa época, em 2007, eu trabalhava numa rádio em Mineiros de Goiás. E lá, um dia, eu decidi que eu ia virar vendedor de shows. E comecei a bater de prefeitura em prefeitura e vender shows. E um dia eu chego numa prefeita, numa cidade, e para ver quais shows que ela queria para festa, para o aniversário da cidade e tal. E ela me fala, vira para mim e fala assim: Anderson, a minha neta hoje de manhã fez eu prometer que eu vou trazer aqui um menino que está estourado no YouTube, que chama o Gurizinho. Ele canta uma Uhum. musiquinha assim, aí no meio da música ele fala Obrigado de Araguari, na música. Aí eu fui pesquisar no YouTube e achei um menino cantando. Só tinha uma foto do menino do violão assim, cantando uma musiquinha. O menino tinha 14 anos quando ele gravou a música. E aí eu comecei a pensar, cara, o que é isso? Tal. Eu achei, tudo que eu pesquisava não achava nada, só esse vídeo. E eu achei um perfil no Orkut de um menino escrito Luan Santana Gurizinho. Falei, deve ser esse? Aí eu mandei uma mensagem para ele, falando que eu queria contato com alguém, que eu pudesse conversar para contratar um show, que a prefeita lá da cidade queria. E aí ele passou o telefone da compositora da música, porque eles tinham gravado essa música falando sério, numa festa lá no churrasco. Ele não tinha gostado da música, mas mesmo assim o cara que gravou colocou a música no YouTube. E a música Uhum. estourou. E depois o João Bosco e Vinícius, que é uma dupla de Campo Grande, regravou a música. Então eu contrato esse primeiro show, o Luan vai lá fazer o show dia 2 de novembro de 2007, e aí eu vi aquilo, cara, já uma menina desmaiando, era o segundo show da vida dele. Menina desmaiando, então eu falei, cara, que coisa. Como eu tinha muito contato, eu comecei a vender vários shows dele ali na região de Goiás. Acabou que o pai dele um dia chegou em mim, no finalzinho de 2007, falou, cara, você não quer vir embora para Campo Grande, cuidar aqui da carreira do Luan e tal. E aí eu, com aquele negócio de R$ 1 milhão, eu via que aquilo ali podia ser uma oportunidade para eu conseguir. Até então eu tinha Uhum. conseguido juntar R$ 50 mil. Aí eu ia investir R$ 25 mil nele, os outros 25 mil eu ia guardar para poder viver até quando o negócio começasse a andar. Aí, comecinho de 2008, eu mudo para Campo Grande. Cara, e E aí na eu comecei. época o seu. Desculpa interromper, mas na época o seu Amarildo já administrava a carreira dele ou Não, não? não, Ele não, estava não. solto? Ele era gerente de um banco e ele me chamou porque ele não tinha tempo de fazer isso e também não tinha expertise. Então ele me Uhum. chamou para administrar. O Entendi. Amarildo veio administrar a carreira do Luan depois quando eu saí em 2014. Tá. Tá, Esse- desculpa a interrupção. Segue aí. Tá, mas é só para te explicar Aham, isso, o Amarildo só se tornou empresário depois que eu saí em 2014. entendi. E Que está aí até hoje. foi. Que aqui é. Hoje ele é um empresário até hoje, né? Nunca, Isso. nunca deixou de ser, né? Não, nunca colocaram lá alguém para ser o empresário. Tem uma agenda lá que é o Serginho e tem ele que administra a carreira. Mas Sim. voltando aqui na história, em 2008 eu comecei a pensar, porque como a gente não tinha dinheiro, eu comecei a pensar em um dinheiro grande perto dos outros artistas, eu comecei a desenvolver várias estratégias. Então tem uma estratégia que eu ensino até hoje, que é a MDP, multiplicação da presença, que é você fazer com que você tem. Então naquela época a internet não era forte, eu fiz uma parceria com um jornal local que tinha distribuição gratuita nos semáforos, nas ruas de Campo Grande, e comecei a ligar em várias escolas e fiz um projeto que durou 3 meses. O Luan ia para as escolas públicas e privadas, de manhã, tarde à noite, 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 3 vezes na semana, segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta, segunda, terça, quarta. Isso fez com que ele se popularizasse ali em Campo Grande, e depois a gente gravou o DVD em Campo Grande, em agosto de 2009, um pouco antes de... Porque o que acontecia? Toda música que o Luan gravava, o João Bosco e Vinícius se regravava. Aconteceu isso 5 vezes. Aí eu pensei, cara, não adianta eu ter boas estratégias aqui se eu não tiver música. Eu comprava música, não tinha dinheiro para comprar exclusividade e o João Bosco Vinícius gravava. E aí uma amiga minha falou assim: eu tenho um amigo que tem uma dupla, se chama Fernando Sorocaba, e o Sorocaba é um bom compositor. Eu falei, cara, eu preciso chegar nesse cara. Aí eu consegui e tal, cheguei nele,
mostrei o Luan e ele me propôs, então, que ele tinha algumas músicas para me dar, para oferecer para o Luan e queria entrar de sócio. Aí o Sorocaba entrou na sociedade em 2009 e ele fez a Meteora e a Tô de Cara, que foi as duas músicas que mostrou o Luan para o Brasil. Em seguida, a gente grava um DVD lá em agosto de 2009 e depois disso ele começou a ficar conhecido aí no Brasil todo. Eu lembro que ele foi o primeiro artista sertanejo a transcender, né? Que o Rio acho que é o último Foi, local, foi. né? Isso E era uma assim, meta ele minha, foi assim, o muito primeiro forte. a tocar Sim. na rádio. É, eu não me recordo se foi falando sério ou se isso foi já no Meteoro. Eu Não, não, acho que já foi no foi no Meteoro, Meteora. né? Falando sério, deve ter tocado aí na época com o João Bosco e Vinícius, porque veio forte, mas a primeira música que tocou do Rio de Janeiro do Luan foi a Meteora. Ah. Depois ela foi regravada falando sério, mas não chegou a ser trabalhada, né? Não, não, não. O Luan nunca trabalhou falando sério. E a Meteoro, na época, nessa época, eu lembro direitinho falando com o Luan, falei, cara, vamos fazer o DVD no Rio de Janeiro. E aí foi gravado o DVD em dezembro de 2011, naquela arena, que naquela época chamava HSBC Arena, agora tem outro nome. Sim. E foi ali que o Rio de Janeiro conheceu. E o Luan foi o primeiro artista sertanejo a encher casas de shows aí no Rio de Janeiro. E depois da saída do Luan, você ainda ficou um tempo no mercado, Fiquei, eu antes de sair. saí em 2014, fiquei 2 anos, fui empresário da Vanessa Camargo, da Gabi Amarantos, da Aline Rosa, de um monte de outros duplas sertanejas. E aí, 2016, cara, eu tava, porque foi tudo muito rápido, né? Você imagina, eu comecei a ganhar dinheiro com 27 anos de idade, e aí logo depois eu casei, tive 2 filhos, e aí depois que a minha filha nasceu, a Sofia, eu falei para minha esposa, eu falei, vamos embora. A gente já tinha uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, falei, vamos embora para lá, passar um tempo. Aí a minha ideia era passar algum tempo e depois voltar. E acabou que esse tempo foi 6 anos lá em Orlando e 2 anos em Portugal. Mas eu acabei tendo outros artistas depois do Luan. Ah, tá bom, eu vim para passar, porra, 10 dias em Portugal, tô aqui há 2 anos, então o tempo também aumentou. Você morou aqui 2 anos, aonde? Você Lisboa mora em mesmo? Portugal? Eu tô aqui em Portugal. Eu não sabia que você está em Portugal. Eu fiquei em Cascais, cara, 2 anos. Ah, eu fiquei um ano lá e agora tô aqui já vai fazer um ano. Na verdade, fiquei um ano e meio lá, e agora vai fazer um ano que eu tô aqui em Ericeira. Agora eu Esse era bacana. comprei Cara, aqui mesmo. Portugal é lindo, eu gosto demais daí, mas para mim era muito parado. É, mas eu gosto dessa tranquilidade. Tenho 3 filhos pequenos, já é muito agito dentro de casa. Então não precisa ter mais nenhum agito fora isso. Pô, tem um de Eu fiquei 6, ali uma de 3, um de um ano e meio. Já tem bastante agito aí. Eu fiquei lá na Quinta da Marinha 2 anos. Eu também, fiquei ali no Sheraton, 8 meses. Depois mudei ali para Vila da Bicuda. Muito legal. Ali é maravilhoso aquela região ali. Meus filhos estudavam no King's College, não sei se vocês estudaram ali, que é pertinho ali. Não, não, o meu a gente chegou até a ver, só que acabou que foi para Quadrante, que é uma nova que abriu ali e Sim, tal, que acabou que meu filho era pequeno, a gente achou a King's College um pouco mais rígida e tal, sim, sim, e sim. aí a gente preferiu um esquema um pouco mais abrasileirado. Era uma escola que tinha Sim. bastante turista, Que mas a gente bacana, eu não gostou. sabia, eu tô falando aqui como se você estivesse no Rio de Janeiro, não sabia que você estava em Portugal. Não, a gente gostou muito, muito ali daquela região. Acabou que a gente foi no Sheraton, porque como a gente veio para ficar uma semana, minha Sim, esposa estava grávida de 7 meses. E aí a gente resolveu morar. Eu falei, cara, já tem que resolver um monte de coisa. Resolver agora contrato de locação e dar uma merda no ar-condicionado e não sei o que. Eu falei, não dá, precisa arrumar obstetra, colégio para criança. E lá eles têm aquele esquema renting, né? sim. São 2 blocos, né? De moradia. E dito e feito, terceiro dia que a gente se mudou, deu um negócio lá no ar-condicionado, disjuntor, teve que trocar. Eu falei, viu, Flávia? Sabia que esse disco 9 aí ia ajudar a nossa vida. Que eu brinco, cara, tudo disco 9. Falei, Flávia, porra, aqui é bom que, ó, deu ruim, disco 9. Precisa de toalha, disco 9. Falei, não dá pra gente ter tumulto, mas aquela região ali é espetacular, né? É Ali a Quinta da maravilhoso. Ali no Marinha, chat é muito legal. o final de semana ali, aquela região, eu brinco que ali não é Cascais, é outra história, né? É outra Assim, história. eu falo, Cascais é legal, mas não vejo Não, tanta graça. Agora ali a Quinta da Marinha é é diferente bacana. Tem a demais. Praia do Guincho ali, que é uma praia linda, né? Maravilhosa. Eu andava ali o dia inteiro, cara. Tinha dia que eu ficava assim, não tinha muita coisa para fazer, eu saía andando, assim, 30 quilômetros e volta. Eu ia andando até lá na frente e voltava. Até lá na Pedra da Roca. É, Cabo da Roca. lá é muito legal.